Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar o nosso passeio no Hamcation, que aconteceu em fevereiro deste ano, 2023, em Orlando, nos Estados Unidos. Já tinha um tempo que a gente não ia lá no Hamcation, eu aproveitei uma ida para uma outra situação e fui visitar o Hamcation, que é sempre muito bacana, muito interessante. A gente viu ali a entrada do galpão, o primeiro galpão, onde a gente tem uma série de instrumentos. Lembrando que o Hamcation é o segundo maior evento de rádio amador dos Estados Unidos, ok? Ele é gigantesco e dura 3 dias durante um final de semana, ok? Sexta, sábado e domingo. Eles têm uma variedade impressionante de equipamentos, palestras e uma série de eventos paralelos que são muito interessantes, tanto da área de radioamadorismo, né, como obviamente da área da eletrônica, que acaba entrando aí na situação. Então, lá a gente encontra uma variedade impressionante de instrumentos, osciloscópios, analisadores de espectro, muitos usados, né, que os próprios radioamadores estão colocando lá à venda, normalmente por preços interessantes. Instrumentos antigos como esse que eu estou botando aqui à mão, bem bacana. Eu já trabalhei com um multímetro desse tipo aqui, ele é muito preciso, muito bacana. A IAESO teve lá, obviamente, como um dos patrocinadores, aliás, o patrocinador principal, mostrando os seus grandes lançamentos, rádios transceivers, multibanda, fantásticos, com recursos assim inimagináveis, né? O lançamento aí da IAESO estava lá e os engenheiros da IAESO estavam lá presentes para mostrar o equipamento. A pena que não é possível a gente ver tudo no detalhe, porque é muito grande. São muitas atrações, muitas coisas para se ver. Tem também, obviamente, as lojinhas com cabos de todas as espécies, conectores, tudo que você possa precisar, não só para radioamadorismo, mas como para eletrônica. A Icon também estava lá, com seus lançamentos, seus rádios que também são no mesmo nível, aí, ou bem próximo ao nível da IAESO. Eles trouxeram grandes lançamentos para mostrar também nesse evento. E a MFJ, para quem não conhece, é uma empresa americana que fabrica produtos exclusivos para rádio amador, com uma linha completa. Eles têm muita coisa, instrumentos, acessórios, uma série de equipamentos bem bacanas, incluindo os amplificadores lineares de altíssima potência que eles colocaram aqui abertos para a gente babar. São amplificadores lineares valvulados, e mostraram aqui os diversos modelos aqui na faixa de quilowatts, acima de quilowatts de potência de RF. Também tinha um stand com placas solares, até para fazer acampamento de radioamadorismo com placas solares. Stands com material variado também, incluindo a parte de áudio, muita coisa variada em alguns stands de trocas e vendas, onde o pessoal leva os produtos usados, produtos vintage, muito interessantes também. Coisa de arqueologia mesmo, de você buscar lá muita coisa interessante. Uma pena que a gente não pode levar coisas grandes e pesadas, não tem como, né? Uma variedade muito grande de válvulas a preço bem bacana também. Quem estivesse procurando um tipo de válvula ali ia achar certamente. Ele tinha um stand repleto delas, acessórios diversos para eletrônica, para bancada, muita coisa para bancada também que a gente pode achar lá. Ou seja, embora seja um evento de radioamadorismo, ele cabe perfeitamente como um evento de eletrônica, né? Porque a gente vê muita coisa dedicada à eletrônica ali, afinal de contas, o radioamadorismo e a eletrônica sempre andaram muito juntos, né? Um depende do outro, né? Aliás, o radioamadorismo depende da eletrônica. Aqui é parte militar também, alguns instrumentos, equipamentos militares também para venda, o pessoal trazendo ali para venda. Coisas variadas, acessórios variados também que você conseguia encontrar por lá, tudo a preço bem abaixo do preço de mercado, até porque alguns eram usados, muitos eram usados, né? Alguns novos, alguns usados. Nesses estandes aqui a gente via muita coisa usada, mas em bom estado, funcionando, podendo testar na hora inclusive, tá? E coisas dentro da embalagem também, ou equipamentos muito conservados como estes aqui, né? Esses equipamentos vintage de transmissão, radiotransmissão e recepção em diversas bandas, em que você poderia adquirir ali facilmente, diretamente com o dono, ok? Instrumentos antigos, bem bacana. Os corredores eram vários corredores e vários galpões, eram vários galpões desse aqui, pelo menos 3 galpões muito grandes, com bastante material e bastante coisa à venda.
Quem quisesse participar dos eventos técnicos também tinha os horários lá com as palestras, né? Palestras variadas aí, mais voltadas obviamente para o público de radioamadorismo. Os stands aqui de conectores, tinha uma loja de eletrônica completa lá. Essa aqui é um pedaço da loja em que eles trouxeram parte do estoque para poder oferecer ferramentas, cabos, conectores, mais focado nesse segmento, mas alguns componentes também. Aqui também é parte de rádios usados e novos, misturados, que são os famosos wattímetros da Bird. São sonhos de consumo aí de quem mexe com radiofrequência, né? Tinham vários ali para você, alguns até recuperados, né? Recondicionados em ótimo estado, funcionando. Instrumentos, se você procurar, você achar esse multímetro da HP aqui clássico, $120 esse aqui, excelente estado, completo, muito bom. E muitos dos equipamentos tinham o preço em cima, você não precisava nem perguntar, a não ser que você quisesse barganhar, porque muitos ali aceitam a barganha, né? Você pode oferecer um valor menor e o pessoal acaba aceitando, desde que seja uma oferta justa, né? Então é possível você negociar. Aqui também pinos, conectores, acessórios diversos, né? Conectores de todas as espécies você consegue lá para qualquer tipo de cabo. Também preços interessantes na faixa aí de centavos de dólar ou poucos dólares aí, dependendo do conector, né, e do acabamento. A gente pode ver aqui nessa imagem que o galpão é muito grande. Esse é um dos galpões, né, um dos 3. Então quase todos eles trabalham com esse tipo de material. O pessoal expõe esse tipo de material para venda. Um pouquinho de equipamentos de som aqui também nessa área, alto-falantes, caixas, né? Coisa boa, muitas coisas novas também, subwoofer, aqui os hand talks, aqui os pequenos rádios de mão, lojas de ferramentas, olha, com bastante coisa também, onde você pode escolher com preços promocionais aí da feira, do evento, né? Eu comprei algumas miudezas, não é possível comprar coisa grande, porque é complicado passar na alfândega, né? Então a gente tem que trazer só coisas bem procuradas, bem rebuscadas, né? Não dá para comprar alguma coisa assim, mas valeu mais pelo passeio de conhecer toda essa variedade de produtos e equipamentos. Aqui é a parte de microscópios de bancada, microscópios eletrônicos, com reprodução direta em monitor, bem bacana também para trabalhar em bancada. Eu já mostrei alguns aqui, já fiz review de alguns, mas esses modelos ali eu não conhecia. Alguns modelos americanos e tal, que a gente não tem muito acesso normalmente. Aqui a parte externa também é gigantesca. O pessoal monta acampamento, o pessoal vai com trailers gigantes e fica lá durante o evento todo. E bota a sua banquinha, às vezes uma mesa, às vezes um stand grande com seus equipamentos para venda e troca, tá? Muita coisa vintage, é o paraíso dos vintages, é lá, mas também com coisa nova e coisas interessantes, não só, mais uma vez, não só para rádio, mas também para a eletrônica, né? Que as áreas acabam se confundindo aí. Microfones, parte de áudio, vários acessórios, alguns rádios antigos, bem bacana. Coisas novas, embaladas, né? Já que tem participação também de estoque de algumas lojas que montaram ali fora, mas aqui fora, na parte externa, é mais o pessoal mesmo que coloca um Variac ali bem bacana. Quase levei aquele Variac, mas é muito pesado, realmente não compensa, né? Aqui rádios vintage, a gente pode ver ali atrás alguns trailers, mas tinha uns bem grandes, né? Aqueles trailers que você tem acumulação interna, que o pessoal tem sala, quarto, cozinha, tudo lá dentro, né? Com alguns rádios vintage aqui, antigos mesmo, todos à venda aqui, com preço em cima. E essa área externa também é gigantesca, ao lado de um lago. Ela é bem grande, você anda vários corredores, digamos assim, várias ruazinhas, e vai passando de um lado para o outro e vendo
as áreas. Olha esse trailer aqui atrás, 2 trailers gigantes aqui. Aqui uma sequência de trailers grandes onde o pessoal acampa e coloca a plaquinha fora. Ok, pessoal, olha, foi um passeio bem bacana. Só queria mostrar uma parte aqui para vocês. É muito difícil mostrar no detalhe, até porque a gente evita filmar as pessoas, né? Então a gente consegue mostrar dessa maneira. Ok, se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.